Bom, pessoal, nós vamos para a última parte aí da nossa aula, então, né? Estou só recapitular com vocês. Então, lá em 1949, os comunistas tomaram o poder, o Chiang Kai-shek, junto com os outros líderes nacionalistas e a alta burguesia, eles foram embora da China, fugiram e foram para a ilha de Taiwan, né, que é chamada de Formosa. E o Chiang Kai-shek tomou o poder, proclamou a República Popular da China, certo? E as primeiras medidas que o Chiang Kai-shek eh, tomou foram medidas econômicas. E um plano econômico que ele fez foi o grande salto para frente. O que consistia este plano? Ele queria que os camponeses aderissem às comunas, que eram terras coletivas, onde os camponeses precisavam trabalhar de forma coletiva e entregar tudo o que eles tinham que entregar, tudo aquilo que eles produziam para o Estado poder vender. Então ele forçava os camponeses a produzir e exigia muita, uma grande quantidade. Muitas vezes o solo estava esgotado e não conseguia produzir tudo aquilo, mas ele exigia que os camponeses entregassem para ele, desculpe, né, grande quantidade de grãos, né, de alimentos. Inclusive, vários líderes do Partido Comunista mentiam para o Mao Tse-tung. A produção de alimentos foi baixa. Eles colocavam um número 10 vezes maior e mandavam para o Mao Tse-tung, né? Para tentar enganar o Mao Tse-tung, enfim, né? Então, Mao Tse-tung exigia que os camponeses fizessem isso, né? Que os camponeses produzissem muito alimento e direcionassem esses alimentos para o Estado, para que o Estado pudesse vender. Isso começou a gerar fome, porque os camponeses não ficavam com nada, começou a gerar muita fome, né? O pouco que os camponeses ficavam não era o suficiente, na verdade, né? Isso começou a gerar muita fome. Se não bastasse isso, o Mao Tse-tung ele queria industrializar a China, né? Produzir ferro e aço para industrializar a China, porque uma indústria, a base da indústria é o ferro e o aço. Só que a China não tinha ferro, certo? Inclusive, a China compra ferro até hoje do Brasil, gente. A China é o principal comprador de ferro do Brasil atualmente, tá? E a China não tinha nem ferro nem aço. E a base da indústria é o ferro e o aço, né? Aí o que que o Mao Tse-tung fez? Ele pegou parte dos camponeses que estavam lá para produzir alimento, tirou esses camponeses e mandou para outras áreas agrícolas para que eles ficassem em fornalhas para produzir ferro e aço. E aí o que começou a acontecer? Eles tiveram que destruir florestas na China, né? Para alimentar essas fornalhas. Portas de madeira, mesas de madeira, tudo mandava queimar. Os camponeses queimavam tudo nessas fornalhas aí. Só que não tinha ferro na China. Nem, né, não tinha ferro, porque é do ferro que se faz o aço, né? E aí? Você não tem ferro na China? O Mao Tse-tung mandava as pessoas pegarem suas panelas, pegarem maçareta de porta, tudo que podia pegar, que era de aço ou de ferro, o Mao Tse-tung mandava as pessoas pegarem facas, enfim, e queimar, e derreter. Ele mandava derreter para poder fazer as barras, enfim, de aço. Tá? É claro, pessoal, que esse plano deu errado, tá? Já não tava, a agricultura já não estava muito boa, porque o solo estava desgastado. Ele ainda tirou parte dos camponeses para poder trabalhar na metalurgia, né, para produzir ferro e aço, diminuiu mais ainda a produção de alimentos. Moral da história, foi desastroso esse grande salto para frente, né? A produção agrícola diminuiu. Isso gerou o que nós chamamos de grande fome na China em 1960. Mais ou menos morreu em torno de 20 a 40 milhões de chineses, tá? Por conta da fome. É nessa época, inclusive, que algumas regiões da China as pessoas começaram a comer carne de cobra, carne de morcego, carne de cachorro. Ah, mas é muito. É, é horrível comer carne de cachorro, é uma coisa assim, né, desumana. Gente, ou eles comiam, ou eles morriam, tá? Era questão de sobrevivência. Era questão de sobrevivência. Ou eles comiam, ou eles morriam. Então, por isso que nessa época eles começaram a comer esse tipo de alimento, né? Porque tirou muita fome. Mesmo comendo isso, de 20 a 40 milhões de pessoas morreram por fome. Então, o plano, o grande salto para frente, deu errado, porque a China não conseguiu produzir ferro nem aço e não conseguiu alimento. Inclusive, para tentar matar a fome das pessoas, ele teve que comprar alimentos
de nações ocidentais, de nações capitalistas, inclusive, né? E isso gerou muita crítica ao Mao Tse-tung. Pessoas do próprio Partido Comunista, os outros líderes do Partido Comunista, começaram a criticar o Mao Tse-tung, porque o plano dele deu errado, né? E o Mao Tse-tung, então, percebendo, né, que tinha uma disputa dentro do partido para tirar ele do poder, né? Ele estava sendo muito criticado por conta do plano econômico dele que deu certo. O Mao Tse-tung ele resolve criar, né, para conter as críticas, ele resolve criar a chamada Revolução Cultural. O que que era essa revolução cultural do Mao Tse-tung? Ela foi basicamente uma política de repressão e censura com as pessoas que pensavam diferente do Mao Tse-tung. Então, todo mundo que pensava diferente dele, que criticava ele, era perseguido, tá? Mao Tse-tung dizia que a Revolução Cultural era uma tentativa de reformar a cultura chinesa, né? Ele queria acabar, apagar aqueles traços de antes da Revolução. Ele queria acabar com aquele pensamento burguês, ele queria acabar com as influências burguesas, com as influências capitalistas. Por isso que ele vai promover a Revolução Cultural, porque ele quer acabar com a influência burguesa, com a influência capitalista, com tudo aquilo que existia antes da Revolução, né? E aí, que, inclusive, ele vai é, é, tirar do emprego funcionários, ele vai tirar do emprego funcionários velhos do Partido Comunista, ele vai vai tirar essas pessoas do cargo, né? Ele vai colocar pessoas jovens, né? Ele vai influenciar na educação dos jovens, né? As pessoas vão cultuar o Mao Tse Tung. Cada pessoa na sua casa tinha um quadro do Mao Tse Tung, né? E os jovens vão ser os mais influenciados pela Revolução Cultural nessa época, né? A massa de jovens vai ser os mais influenciados aí, tá? Então ele vai perseguir todo mundo que era contra ele, né? Vai mandar embora todos aqueles funcionários públicos que ele era tido como velhos e com pensamentos capitalistas e burgueses. Ele vai eliminar todo esse pessoal aí, vai demitir todo esse pessoal aí, né? E vai colocar jovens no lugar, jovens com os pensamentos da Revolução Cultural, da Revolução Socialista, tá? Então ele vai perseguir todo mundo, vai censurar meios de comunicação que fossem contra ele, vai torturar pessoas que estavam contra ele, vai perseguir muitos professores, principalmente professores do ensino superior, né, o Mao Tse Tung. Vai ter a famosa queima dos livros, assim como teve na Alemanha nazista, teve a queima dos livros, onde todos aqueles livros de autores ocidentais, né, que ele considerava que fazia alusão ao capitalismo, ele vai mandar queimar tudo, né? E vai ter o livro vermelho. O livro vermelho foi um livro, como se fosse um manual escrito pelo Mao Tse Tung, e era aquilo lá que as pessoas tinham que seguir. Era esse livro que as pessoas tinham que seguir. Foi criado também a Guarda Vermelha, né? Que era uma espécie de milícia que perseguia as pessoas, que fiscalizava as pessoas, né? E era mãe denunciando filho, filho denunciando mãe, né, nessa época, né? E as pessoas de fato eram perseguidas durante esse período aí da Revolução Cultural, que o objetivo, né, era acabar com os pensamentos pré-revolucionários e perseguir todo mundo que era contra o Mao Tse-tung. Tá? Então ele cria essa Guarda Vermelha, que é uma espécie de milícia que vai perseguir todo mundo que era contra o Mao Tse-tung, e ele inclusive escreveu o famoso Livro Vermelho, que era como se fosse um manual, né? Era como se fosse a Bíblia dos comunistas chineses. Tudo que estava ali eles tinham que seguir, tá? Então essa foi a Revolução Chinesa. O Mao Tse-tung, né, ele vai governar até o início ali dos anos, o finalzinho ali dos anos 60, na verdade, e aí ele vai deixar o cargo de eh, presidente da China, e quem vai assumir no lugar dele é o Deng Xiaoping, e o Deng Xiaoping vai começar a fazer certas aberturas econômicas e políticas na China. Vai começar, inclusive, também a industrializar a China. Vai ser esse cara, né, o Deng Xiaoping, que substitui Mao Tse-tung e que vai fazer a política do filho único, né? Enfim, é isso então. E só uma curiosidade para vocês, pessoal, a China nessa época tinha muito aquela cultura que a mulher tinha que ter o pé pequeno. Então eles acabavam lá enfaixando, né, colocando faixas nos pés das mulheres para que elas ficassem com os pés pequenos, só que eles ficavam deformados, tá? Então uma curiosidade aí da Revolução Chinesa para vocês. Então sobre a Revolução Chinesa, pessoal,
É isso, certo? Então, bons estudos para vocês. E até aí uma próxima aula.